Gente, olha só, em meio ao cenário ainda desafiador da pandemia, né? O Dia Mundial de Combate ao Estresse, que é comemorado hoje, reforça os cuidados durante a rotina que a gente tem que ter para evitar a sobrecarga emocional. Então pensa, junta, ó, preocupação financeira, incerteza, medo pelo contágio da doença e também o excesso de uso das redes sociais podem agravar ainda mais essa tensão, né? Que a gente sente, o estresse, sempre em estado de alerta, mas claro que tem algumas dicas que podem ser essenciais para a gente lidar com o estresse e ter aí um cotidiano mais leve e mais tranquilo. E é por isso que eu recebo agora e converso com o Rafael do Nascimento, que é psicólogo, e vai nos ajudar a entender então, né, por que a gente vive nessa loucura. Bem-vindo novamente ao Ver Mais, Rafael. Muito obrigado, Tatá, pelo convite e vamos falar desse tema tão importante. Pois é, porque o tema é tão importante que tem um dia para o combate do estresse. Então a gente vê que, imagino que não seja um caso de saúde pública. Eu acredito que seja Sério? maior que a pandemia. Já é hoje, já é uma pandemia. Meu Deus! Uma pandemia invisível, né, que deixamos um pouco de lado, porque parece que vamos suportando, né? A pessoa que tem muito estresse ou ansiedade, ela vai suportando, suportando, até que uma hora não dá mais conta, né? A gente pode falar então que a pandemia acabou agravando o estresse na maioria das pessoas? A gente está mais estressado nos últimos tempos? Sim, porque você trouxe aqui na abertura, você trouxe algo relacionado ao medo, né? Então, o medo da morte, o medo de perder alguém, um ente querido, o medo dessa mudança abrupta da vida, né? Esse perigo eminente e invisível, né? Que é difícil enxergar e saber se tem o vírus aqui nessa almofada, não tem? Aqui não tem. Então, a gente vai também criando coisas na cabeça, né? Vai identificando coisas que vai acontecendo com o nosso vizinho, com o nosso parente, com a nossa mãe. E isso vai acumulando também e isso vai tensionando. Estágio de alerta, né? Ninguém relaxa. Então, automaticamente, isso começa a trazer prejuízos ao corpo, ao sistema emocional. E, a partir disso, a pessoa começa a adoecer, começa a ter um efeito cascata. Entendi. Eu li que 70% da população brasileira já teve estresse e 90% deve estar meio que passando por algum sintoma, assim. Isso é assustador, né? Porque se a gente for parar para pensar, tem como a gente definir o que é o estresse? Por exemplo, a gripe, a gente sabe, a gripe é quando você... Mas a gente consegue definir o que é o estresse? Então, o estresse seria uma parte do diagnóstico da ansiedade. Tá. Né? Então, nós conseguimos definir o diagnóstico ansiedade. Então, o estresse ele está nesse conjunto. Algumas pessoas vão ter transtorno de ansiedade. Nós temos a ansiedade que, às vezes, é uma ansiedade boa. Estou para receber alguém, estou ansioso, que chegue logo. Isso é uma ansiedade boa, né? Tem a ansiedade patológica, tem o transtorno de ansiedade e o estresse está aqui no meio. Né? Ele está mostrando, já está sinalizando, né? Já está sinalizando quando você estoura no trânsito, estoura com o filho, estoura com o companheiro, com a companheira. Então, a partir disso, quando você começa a perceber pequenos detalhes, ainda não se deu conta que é uma ansiedade. Entendi. Não chegou a um transtorno que começou a ter sintomas físicos, mas ele já está apontando esse caminho. Gente, a gente estava conversando aqui, na verdade, no intervalo ali com o Prado, que ele falou dessa coisa de pensar muito rápido e tu disse que é a ansiedade. O estresse, então, é como se fosse um braço da ansiedade? Exato. Ele está apontando, ele já é os primeiros sinais, né? Tá. Quando dá branco, quando a gente tem o pensamento acelerado, ou quando está realmente estourando. Tem algumas pessoas que quebram coisas, que derrubam coisas, que às vezes estão no carro, recebem uma ligação, batem no volante. Que loucura! Sim. São situações mais corriqueiras e hoje até mesmo os adolescentes estão vivenciando muito isso, de quebrar coisas. As crianças às vezes mordem o bichinho, né? Mordem o cachorrinho. Rói a unha toda. Rói a unha. São situações em que isso já está mostrando essa tensão iminente. Né? Eu digo que eu sempre faço uma metáfora com um transformador de energia, que está aquela tensão, quando nós passamos embaixo a gente escuta a tensão do transformador, né? Uma coisa assim. É isso que está no sistema, no campo daquela pessoa. Então, no campo informacional ela está recebendo essa tensão. Então, em algum momento ela precisa extravasar isso. E é como um balão, quando a gente vai enchendo aqueles balões de festa de aniversário, né? E solta ele, faz... A pessoa vai soltando, vai estourando aos poucos.
para esvaziando toda a atenção. E isso é uma coisa pensada, é uma coisa automática? A pessoa tem noção do que está acontecendo ou acaba sendo involuntário? Então, a pessoa quer sempre o alívio, né? Quer sempre o alívio. A tendência natural nossa é fugir, né? Fugir do sintoma, buscar um alívio. Por isso que existem tantos vícios, por isso que existe o vício da internet, os vícios lícitos e ilícitos. Todos os outros, né? Né? Então, é a tentativa de fuga, a tentativa que a gente busca para fugir. Então, muitas vezes a gente não para pensar, né? E a crença, né? Dizer, não vou procurar um terapeuta, porque eu não sou louco, não sou maluco, né? A grande crença popular ainda que tem isso. Que no qual já está mostrando para você que você está tendo sintomas de estresse, já tem uma tensão. Só começamos a olhar para isso quando isso começa a chegar no nível crítico, quando começa a perder um relacionamento, começa a perder dinheiro, começa a perder qualidade no trabalho, começa a perder um emprego. Né? Muitas pessoas acham que saem, pedem demissão, já atendi várias pessoas que pediram demissão achando que a ansiedade era o trabalho, que era o chefe, que era não sei o quê. E às vezes saiu do trabalho e continuou. E continua a mesma Continua a mesma coisa. Bem, o estresse eu vi que ele tem 4 tipos de sintomas, né? O sintoma físico, o psicológico, o cognitivo e o emocional. Vamos dar uma pincelada então, se der para falar, de cada um desses? Porque às vezes a pessoa está em casa e bem, estou ansioso, estou com dor de cabeça, ai meu Deus, estou estressado. Mas vamos então, quais seriam alguns dos sintomas físicos, Rafael, que mostram o estresse? O estresse, né? O estresse, ele vai mostrar desde da ruborização facial, quando tu vê aquela pessoa vermelha, né? As pupilas dilatam, a questão de suor nas mãos, é bem característica, dores no peito, né? Muitos cardiologistas, né, recebem, muitas pessoas, né? Eu acho que os cardiologistas recebem muito mais do que os consultórios de psiquiatria e psicoterapia, porque começa a dar ataque cardíaco, essas pessoas vão buscar. Então, quando já está indo para o físico, significa que as outras partes, a cognitiva, a emocional e a psicológica, já estão afetadas. O físico é o último. O físico Qual é o seria último. o primeiro desses? Olha, o primeiro vai ser o psicológico. Psicológico. Porque como nós conversávamos um pouquinho no intervalo aqui, tem muito a ver com a questão da gestão, da sua gestão. Nós falamos muito em gestão empresarial, né? Gestão financeira, que também é um ponto importante. Só que, acredite, a ansiedade e o estresse não está, em 90% das vezes, não está ligado à questão financeira. Mas sim as questões de gestão de conflitos. Como você lida com o outro, como você lida com seus familiares e como você lida com o seu eu, seu próprio eu. Então, a partir do momento em que uma pessoa vai se tornando adulta, né, que é uma doença muito mais de adultos, vai se tornando adulta, ela vai, a partir de então, sabendo o que é maturidade. E a maturidade vem por um alto nível de, digamos assim, de autoconhecimento. Entendi. O que me serve e o que não me serve mais. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu aceito, o que eu não aceito. O famoso meu quadrado, né? Sim. Eu estou no meu quadrado, está no teu. E aí podemos ser felizes, né? É o que a gente espera sempre. Eu sempre digo que não existe conflito, né, se as pessoas estivessem no seu lugar. Nós não estaríamos em conflito. Não existiria, isso é uma utopia, né, mas não existiria nenhum tipo de pobreza ou uma criança na rua se todo mundo tivesse no seu lugar e cumprisse a sua função daquele lugar, que é um lugar que muda. Nós não somos iguais em todos os lugares. Belíssima utopia, gostei. Eu li, na verdade, que o estresse em si não é considerado um transtorno mental. Ele entra na parte do sofrimento psíquico, é isso? Quer dizer, uma coisa mais do coração do que da mente? Então, eu falo que é um estágio anterior de quando começam os transtornos já na parte física. Ah, tá. Entendeu? Então, por exemplo, quando o estresse é o sintoma que nós já temos que começar a ter atenção aqui para não estourar no físico. Né? Então, ele já está mostrando, já está apontando para ti, olha, presta atenção, organiza a tua vida, faz uma gestão. Já estou te dando a letra. Estou te avisando que o negócio vai complicar para ti se tu continuar nessa balada aí. Então, a partir daqui, ele é um amigo da gente, né? Toda doença, ela é uma amiga da gente. A gente acha que a doença nos leva à morte, na verdade, ela evita a morte e evita enlouquecimento. Então, o estresse, ele está fazendo isso, ele tá dizendo assim, ó, se tu continuar por aqui, tu vai enlouquecer. Eu não vou ter mais o que fazer e aí eu vou entregar. Só que tu tem que fazer algo com isso. Sim. Tem que fazer algo com isso. A gente recebeu umas perguntas aqui no nosso Instagram, vamos ver, ó. Oi, Cleo, de CCO, é Chapecó? Chapecó. É Chapecó, né? Então tá, gente, é que eu tô sem óculos também, dá uma calma.
tá? O estresse causa hipotireoidismo porque muitos dos sintomas são parecidos, né? Como dor de cabeça, cansaço, sono, queda de cabelo e de unhas. Tem uma relação esses dois? Então, quando já tem transtornos físicos, né, que eu já digo que já é uma transtorno de ansiedade, já passou o estresse, é importante que busque um médico, porque quem traça em toda a gama da saúde, né, das partes clínicas, quem traça diagnóstico é a medicina. Então, busque um médico para ele ver se não tem fatores físicos, né, ou fatores fisiológicos, como no caso do hipotireoidismo, que dá sintomas parecidos, mas não é a mesma origem de doença, né? Então, o hipotireoidismo tem outras causas, né? E o estresse tem outras causas. Então, ele vai, quando já está indo para o físico, busca um médico, qualquer médico, o ideal é o psiquiatra, se já tem um transtorno de ansiedade, mas procura qualquer médico. Ele vai traçar, ele vai dizer, ó, não tem nada físico aqui. Então vai para o outro lado. Vai para o outro lado. Tem uma aqui também, ó. Boa tarde. Posso me considerar uma pessoa estressada? Ó, muito barulho me incomoda, me irrito fácil com meu filho, com meu esposo, não durmo bem, parece que não desligo quando estou dormindo. Isso é muito ruim, pois sinto dores de cabeça durante o dia. Isso me incomoda porque meu corpo não descansa. Isso é estresse? No checklist ali, ela está passando em todos. Nossa! Já está perdendo sono, já está bem avante. E isso pode culminar lá na frente, né? Com uma síndrome do pânico e até mesmo com perda... Começa a ter perdas físicas, né? Perdas visuais, começa a ter... Por causa da dor de cabeça, a gente começa a apertar muito, tem muitas tensões e começa a comprometer até mesmo os olhos, além de comprometer toda a parte de relacionamentos dela, que é o mais importante. Isso é muito importante, né? Na verdade, em que momento a gente pode dizer que realmente, olha, eu sou uma pessoa estressada e eu... não é em que momento, deixa eu ver se eu consigo formular aqui a pergunta. Se eu sou uma pessoa que me sinto estressada, fui no médico e afins, dizer isso, abrir, porque muita gente fica com vergonha, né? Quando você tem alguma doença, principalmente quando é psicológica, no caso, fica com vergonha de se abrir. Nesse caso, falar para as pessoas, eu estou em tratamento, eu estou estressada, eu fui diagnosticada, ajuda também para ela no relacionamento com as pessoas e até para tirar uma carga, um peso de cima dela? Então, quando começa esses sintomas, né, comportamentais, né, digamos que é o primeiro, estou estourando com o outro, estou estourando no trânsito, estou batendo coisa, estou quebrando coisa. A partir desse momento aqui, você diz, opa, eu preciso entender e compreender, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Uma autoanálise. Olha só, o que está acontecendo comigo? O que não está no meu controle? Porque nós temos vários fatores que a gente não controla. Muitas pessoas estão estressadas agora com o nosso time aqui, a Chapecoense, né? A gente não controla, a gente não está lá jogando, chutando a bola. Exato. Né? Então, a gente só está aqui com a torcida, ou pode ser sócio no máximo, mas o resto a gente não controla. Então, não adianta se estressar com a Chapecoense. Se não sou eu que vou lá chutar a bola, eu não controlo, né? Não controla, aquilo é um resultado externo. E muitas vezes, na nossa inteligência emocional, agora sim, falando em inteligência emocional, nós temos que entender e compreender o que é do nosso controle, o que está na nossa força. E aqui que nós conseguimos atuar e modificar. O fator externo a gente não consegue modificar. Não conseguimos modificar a nossa mãe, não conseguimos modificar nosso pai, não conseguimos modificar o nosso filho. Nós podemos modificar a nós mesmos. Então, temos que voltar a entender e compreender como está a gestão das nossas coisas e aquilo que eu tenho controle. E a partir disso, você pode, aí sim você vai tomar e retomar o controle da sua vida e voltar a ter confiança. E para retomar esse controle, eu lembro que eu vi, a hora que eu falei do excesso do uso de redes sociais, tu fez assim com a cabeça. Sair um pouco desse mundo também, de fake news, muita informação, muita coisa. Dá uma ajudada também? Total, porque se você está focado em ti, ou está focado nos seus objetivos, porque nós temos objetivos que vão mudando. Uma criança de 4 anos, ela quer ter um amiguinho já, né? Eu tenho um objetivo, você provavelmente deve ter outros objetivos, e todos nós temos objetivos diferentes ao decorrer da vida. Quanto mais focados em nossos objetivos, nós vamos utilizando aquilo para o nosso bem. Então, eu vi, por exemplo, você postando agora no Instagram. Você estava... Porque você tem o foco aqui, provavelmente, em vender marketing, fazer divulgação. Claro. Então, a partir disso, você tem um foco aquilo. Daí, você utiliza uma boa ferramenta, sim, vinculado àquele foco. Mantendo esse foco é o que nos dá o direcionamento. Entendi. O que nos distrai significa que nós não estamos... Fica louco, né? Tá perdido no foco. Fazer um monte de coisa. E aí tem o sofrimento. Ai, que é horrível. Mas muitas vezes o sofrimento ajuda no crescimento também, né? Acho que muita gente foge disso. Rafael, eu tenho que te agradecer novamente. Toda vez que você vem, a gente aprende muito aqui. Espero vê-lo em breve.
E acho que um próximo assunto pode ser aí o transtorno, a síndrome do pânico, hein? Que a gente Vamos falar. Podemos falar? Vamos falar sim. Então, em breve, a gente fala sobre isso aqui. Te agradeço pela tua participação, muito obrigada. Espero vê-lo novamente em breve.